Fala pessoal, tudo bom? Quem fala é o Ronaldo, Ronaldo canal Dicas B3. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre suporte e resistência. Primeira coisa, vou falar da parte bem basiquinha do suporte e resistência agora, e no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre operação, sobre rompimento ou a continuação do movimento. Tá? O que é um suporte? Como o próprio nome já diz, é algo que suporta, algo que fica abaixo. Se você pensar, olhando na sua casa agora, na TV, a TV, o que é o suporte da TV? É algo que fica embaixo da TV ou algo que fica atrás da TV. Da mesma maneira, funciona no mercado. É algo que vai ficar abaixo do preço, algo que vai ficar atrás do preço, algo que vai suportar, que ele vai margear, que ele vai segurar o preço naquela região, tá? Então isso é muito interessante. O suporte ele vai segurar o preço quando chega naquela região. E quanto mais vezes o preço bater naquela região e retornar e mudar a tendência, mudar a direção do movimento que vinha fazendo anteriormente, mais forte ele vai ficando, tá? Então, como é que você vai identificar isso? Ele vai, por exemplo, o preço vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, chega naquela região de preço, o preço começa a mudar de direção, mudar a posição e o movimento que ele vinha fazendo. Normalmente estava fazendo candles negativos, aí chega naquela região, ele começa a fazer algum candle positivo, e aí ele começa a romper as máximas dos candles negativos anteriores, e começa a romper a máxima do outro anterior, e aí você começa a ver que ele mudou totalmente a direção que ele vinha fazendo anteriormente. Isso é um suporte, tá? Agora vamos falar da resistência. Resistência, a gente dá um exemplo, como a gente já ouviu falar muito em filmes, em coisas assim. A resistência. A resistência normalmente é aquele grupo de pessoas que vão resistir ao sistema atual, o modelo atual daquele momento. Então, por exemplo, se você está, se o preço está subindo, indo em direção àquela região, chega naquela região, o preço começa a resistir e começa a mudar de direção. Então, se você lembrar dos filmes, normalmente é um grupo pequeno de pessoas que fazem com que alguma coisa aconteça, uma revolução aconteça naquela região, para que a coisa volte a ser como eles queriam que fosse. Então, da mesma maneira, é a resistência. A resistência vai funcionar dessa maneira no mercado. O preço chega naquela região, bate naquele ponto, quando chega naquele ponto, o preço começa a mudar novamente, começa a ser diferente. Alguma coisa acontece que o preço muda, e aí ele começa a vir na posição contrária do que vinha fazendo. Então, normalmente, ele está com o preço subindo, vai fazendo candles positivos, candles positivos, candles positivos, chega naquela região, o que acontece? O preço começa a aparecer candles negativos. Começa a ficar meio de lado e depois começa a aparecer candles negativos. Quando ele começa a romper as mínimas dos candles anteriores, você começa a ver que mudou a direção do movimento. Em teoria, o preço mudou a direção e começa a voltar ao contrário do que vinha fazendo anterior. Tá? Isso é uma resistência. Suporte e resistência, em síntese, é esta base. Agora, se a gente falar sobre a psicologia por trás da resistência, eu vou colocar aqui no gráfico para a gente olhar melhor. A psicologia por trás da resistência. Normalmente, se você pensar, você mesmo, se você já comprou alguma ação na bolsa ou já vendeu alguma ação na bolsa, você sabe que tem algumas ações que são as suas queridinhas, aquelas ações que você gosta mais dela. Normalmente você gosta mais dela porque você provavelmente ganhou dinheiro com aquela ação. Você não se complicou com ela. A gente tende a guardar numa gavetinha especial no nosso cérebro as ações que a gente ganhou dinheiro, que a gente foi bem sucedido nela. Aquelas que a gente foi mal sucedido, a gente acaba esquecendo, acaba até apagando, ou de vez em quando até criando uma repulsa contra ela. Então fala, putz, aquela ação eu não ganhei dinheiro, não gosto muito de operar aquela ação porque não é uma ação legal para mim. A mesma coisa acontece com suporte e resistência. Quando você ganhou dinheiro com uma ação naquele determinado nível de preço, aquele preço te marca, aquele preço fica na tua cabeça. E aí o que acontece? Quando o preço
Foi lá para frente, tal. Aí daqui a algum tempo, uns meses depois, o preço voltou para aquela região. Você viu aquela região, você fala: "Nossa, tá interessante essa região. Essa região tem um preço legal". Por quê? Você inconscientemente não sabe por quê, mas você acha que aquele preço está interessante. E aí, quando chega naquele ponto, você começa a marcar aquele ponto. Fala: eu lembro aquele dia que eu comprei uma ação X naquele valor Y e deu muito certo. Será que se eu fizer de novo não vai dar certo?" E aí, quanto maior o número de pessoas pensando e fazendo isso, maior a probabilidade disso ser considerado um suporte ou uma resistência. Vamos dar um exemplo aqui no gráfico, tá? Então imagina assim, se a pessoa comprou, por exemplo, nesta região, uma ação, e aí a ação começou a subir, começou a subir, começou a subir, começou a subir, e aí nesta região aqui em cima, ele vendeu. Ele falou: "Nossa, olha que maravilha, eu peguei esse movimento todo, ganhei um bom dinheiro do mercado, estou muito feliz." Aí o que aconteceu? O mercado chegou aqui em cima, bateu, resistiu, e aí ele voltou novamente. Aí quando o preço voltou nessa região aqui, você fala: "Nossa, você lembra aquela outra vez que eu comprei nesse preço e deu muito certo? Será que não pode dar certo de novo?" Aí a pessoa vai lá e compra de novo. Olha o que aconteceu. Se ele não tivesse zerado nesta região e esperado até aqui em cima, ele poderia ter tido um contratempo e ele voltou de novo para a mesma região de suporte. E aí voltou novamente lá para cima de novo. Tá vendo? Então o mercado fica girando nesta região toda aqui. Então esta região é a nossa região aqui em cima, a nossa resistência, aqui embaixo o nosso suporte. Tá? E a parte psicológica é quando você começa a fazer as suas movimentações numa região que te deu dinheiro, que te trouxe um benefício, você vai lembrar novamente de fazer essa mesma operação quando for possível, quando você lembrar e quando você vê esse preço, entendeu? Então, quando você vê esse preço novamente, aquilo vai te marcar e vai te chamar a atenção para que você tente fazer novamente uma mesma operação naquela região de preço. Isso é a parte psicológica do suporte e resistência, tá? Então, lembrando, suporte fica na região de baixo, que está suportando a sua TV. Vamos pensar aqui no suporte da sua TV na sua casa. Ele está aqui suportando, segurando a sua TV aqui em cima. O que está em cima, vamos lembrar do filme, daquele filme da resistência, aquelas pessoas que tentaram brigar contra o sistema que estava acontecendo para segurar a coisa, não ir acima daquilo que estava passando. E aí ele vem e traz o preço para baixo. Tá? Então lembre-se bem, resistência está em cima e suporte está embaixo. E aí quanto mais vezes ele bater nesses pontos, mais forte ele vai ficando, tá vendo? Que aí acontece, o preço foi, voltou, bateu aqui de novo, foi, voltou, bateu aqui de novo, foi, rompeu um pouquinho, voltou de novo. E aí assim sucessivamente. Quanto mais vezes ele bater, quanto mais ele ficar ali, mais você vai acreditar que pode acontecer dele repetir o mesmo movimento novamente. Isso que é muito interessante de suporte e resistência, isso que a gente tem que gravar e tem que guardar. Gente, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre a operação, o operacional em si, como colocar o stop, como usar o gain, quando a gente fazer o rompimento e quando a gente tentar fazer a continuidade daquela região interna que a gente está falando do suporte e resistência, que seria operar somente esta região, ou você operar quando ele rompe acima desta região. Tá? Então temos que ficar bastante atento. Então quando eu falo região, não é ponto específico, é região. Perceba que aqui eu tenho um quadrado, um retângulo um pouco maior, que ele marca uma região, porque o preço pode chegar um pouquinho abaixo ou um pouquinho acima. Então que fique bem claro isso para todos vocês. Gente, agradeço a todos vocês que deixaram um like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.